bem-vindos ao Books and Beers, meu nome é Cristina. Hoje venho-vos deixar o meu vídeo de opinião sobre o Inês, ou a minha querida Inês, de Margarida Rebelo Pinto. Vocês estão a ver que isto está cheio de post-its e que está super mega colorido. Começando com as cores, já uma coisa assim, já imediatamente. Estes daqui de cima, que eu fiz a distinção entre azul e cor-de-rosa, diz respeito ao sexo das personagens que estão a falar. Portanto, isto são homens a falar e os cor-de-rosinha são meninas a falar. Foi por opção que quis fazer a distinção dos sexos, porque achei engraçado a maneira como este livro está estruturado, e vou começar por aí. Portanto, isto foi uma leitura que eu fiz vá numa semanita, mais coisa menos coisa, portanto foi relativamente rápido. Eu ia lendo isto de manhã ao pequeno almoço, por isso é que também demorou um bocadinho mais tempo, mas vocês estão a ver, ele é muito fininho, lê-se bem. Eu nunca tinha lido nada da Margarida Rebelo Pinto, e então o que eu achei engraçado neste livro, para começar, que foi essa estrutura, é que nós temos começa com a divisão dos dias, portanto isto é a semana que antecede a morte de Inês de Castro, portanto dia 1, dia 2, por aí afora até ao 7º dia, que é o dia final, o dia do juízo final em que ela morre, que é assassinada, e cada capítulo inicia-se com os relatos pela voz dela. Portanto, a Inês começa a falar no primeiro capítulo, no primeiro dia, e no segundo capítulo do primeiro dia temos a pessoa que foi referenciada nesse capítulo. Por exemplo, no primeiro capítulo ela fala com um padre, e então chegamos aqui ao final e então temos a voz desse padre a falar. Também há diferença entre o tipo de letra, portanto são só pormenorzinhos. Portanto, isto é assim, é a voz da Inês, e depois quando passa para aqui já temos a voz da outra pessoa. Portanto, há uma clara distinção, e a autora quer que essa distinção seja feita de personagem para personagem. É muito mais fácil também percebermos quem é quem a falar. E pronto, como eu disse, há distinção entre homens e mulheres que falam neste livro. Depois estes apontamentozinhos todos, nem todos foram bons. Mas pronto, isto está catalogado como um romance, e como eu disse antes, eu nunca tinha lido nada de Margarida Rebelo Pinto. Este lê-se bem pela estrutura do livro, e é engraçadinho. Há aqui partes que, oh God, é romance a mais para mim, pronto, mas eu não gosto de romances. Portanto, quem gostar, talvez goste mais da história deste livro, ou da forma como ela descreve os acontecimentos. Portanto, a história de Pedro e Inês toda a gente conhece. Portanto, a Inês apaixonou-se por Dom Pedro, ainda ele estava casado com Dona Constança, houve logo ali o adultério. Sim ou não, não sei, culpa do Dom Pedro, não sei quem é que começou a história toda, mas o que está relatado neste livro, da perspectiva da Inês, é que para ela isto era um amor muito puro e que era muito difícil ela ter resistido, mesmo sendo muito amiga de Dona Constança, e ela debatia-se com crises profundas de consciência por causa disso, mas mesmo sendo amiga dela era extremamente difícil resistir a Dom Pedro, porque Dom Pedro também era um homem de ideias muito fixas e com uma personalidade muito forte. Ele é relatado aqui neste livro como uma espécie de besta que, quando queria uma coisa, levava tudo à frente. E pronto, isso foi um ponto de vista da Inês. Outra coisa que também está descrita neste livro que eu não estava à espera é a facilidade e a naturalidade com que a autora mete referências gays e lésbicas. Eu não estou à espera de um romance do século XIV, porque isto passa-se à volta de 1300 e tal, se não estou em erro, e se eu me enganar nas datas eu vou corrigi-las aqui em cima, mas passa-se à volta dessa data, e eu não estava à espera de, com uma naturalidade normalíssima, dizerem que Dom Pedro era um homem pujante, com muita força, muita energia, que adorava donzelas, até aí tudo bem, mas que na falta delas também ia aos seus ajudantes masculinos e até aos animais. E eu fiquei assim, ok, pronto. Pensei isto, ok, foi relatado agora e pronto. O que é engraçado ou não é que a Inês continua a repetir isso.
continua a repetir isso relativamente ao Dom Pedro e continua a repetir isso também relativamente a outros personagens. Há a introdução de uma moura que é feita aia, portanto que é feita criada, e que é engraçado porque ninguém sabe, ela no Médio Oriente ela até era rainha e foi capturada e então foi feita aia. Aliás, primeiro ela foi vendida como escrava, ela foi bastante violentada por homens e no momento em que a Dona Inês reparou nela e a fez aia, ela agradeceu-lhe tanto e tinha-lhe tanta gratidão que resolveu esconder essa história e ficou aia porque, pronto, estava mais sossegada, já que também Dona Inês vivia no claustro, portanto vivia encarcerada, não era encarcerada, mas vivia protegida do resto das pessoas. E então ela também, para se defender, ela dizia que já tinha a dose dela de homens e que já estava farta e por isso é que gostava de uma amiga dela e que viviam juntas num romance lésbico bastante bonito. E pronto, esses elementos eu também achei piada aqui e alguns fui marcando, portanto isto tem estes post-itzinhos todos, também por causa disso são um número de vezes que é referenciado alguma coisa que tenha a ver com a orientação sexual das personagens. Outros pontos que eu já não gostei tanto na história foram nos capítulos da Inês. Ela todos os dias ela está em sofrimento pelo seu Dom Pedro. Ela tem já nesta semana a premonição que vai morrer, que alguma coisa se passa de errado por causa de todas as conspirações por parte dos irmãos, por parte do rei, por parte de todos os conselheiros de Dom Pedro e do rei. E então ela tem essa premonição. Mas em todos os capítulos ela leva até a exaustão o amor dela por Pedro e como o amor deles é muito puro e que é mágico e que ela não consegue resistir e que ele chega à casa e arrebata pela cintura porque ela tem uma cintura fabulástica que é uma inveja de todo o reino e que é muito bonita e tem os cabelos loiros muito compridos, muito sedosos, muito belos. Epá, chega, ok? Eu já percebi, tive essa ideia no primeiro capítulo, já chegou, não é preciso mais. Ai, a Dona Inês é uma diva do caraças. E então essa parte não gostei, mas isso lá está, isso tem a ver então com a forma de escrita da Margarida Rebelo Pinto e eu cheiro-me que eu não tenho vontade de ler mais livros dela. No entanto, este achei engraçado. A nível histórico, eu não posso inferir sobre isso. Eu já vi críticas muito mais a nível histórico. A autora deu-se ao trabalho de, no final, fazer uma árvore genealógica e fez uma árvore genealógica da ascendência de Dom Pedro, da descendência de Dom Pedro, da relação de parentesco de Dom Pedro e Dona Inês e depois uma cronologia dos fatos históricos, que começa em 9 de outubro de 1261, portanto nasce Dona Inês, nasce Dona Isabel, há o casamento, nasce não sei quem, continua com mais casamentos, nasce em Salavamanca, há uma guerra civil, casamento, morre, nasce, morre, e por aí afora até 1387, em que, finalmente, o tão famoso mestre de Viz, que é o filho bastardo do Dom Pedro e da Teresa Galega, que era a aia também de Dona Inês, sobe ao trono e inicia a grandiosa dinastia de Viz. Pronto. Relativamente a esta parte histórica, portanto, isto está bem documentado. Eu não sei quão fiel, ou por outro lado, eu não consigo distinguir o que é ficção da realidade porque eu não conheço a história de Inês a fundo. É uma leitura engraçada, é uma leitura leve, faz-se bem. Um dia de piquenique, um dia de praia talvez. Como disse, eu fui lendo ao pequeno almoço um capítulo por dia e então isso leu-se muito bem. É romance a metro, porque a Dona Inês é muito sofrida e gosta muito de Dom Pedro e tem uma paixão muito, muito acelapada, muito pura, que nem os deuses nem os anjos têm a apontar, porque não podem questionar, porque uma coisa tão bela não pode ser questionada. Pronto, e lá estou eu a dispersar-me outra vez, desculpem, mas não foi assim fantástico. Eu estou seriamente em dúvida se eu lhe dou 2 ou 3 estrelas. Eu se calhar vou-lhe dar 2,5, porque, como eu disse, eu gostei da forma como os capítulos estão estruturados e achei uma ideia interessante. Também gostei destes post-its todos aqui
colocados em referências a orientações sexuais. Não é uma coisa comum, ou pelo menos eu não costumo ler em histórias deste género que são relativas à nossa história e aos nossos reis e rainhas. Não costumo ver. Não é que não acontecesse, acontecia claramente, mas não costuma estar assim tão abertamente referenciado no livro. E isso gostei. Portanto, eu acho que lhe dou as 2,5 estrelas, mas de resto, Romance da Metro não é para mim. No entanto, não foi uma má leitura. Devo dizer que a edição é fantástica, é uma edição da Clube do Autor. Eu já tinha este livro cá em casa já há um tempo, portanto a capa é giríssima e aqui o fantástico separador de livros é igual, portanto é muito giro. Continua a ser uma das minhas histórias favoritas, porque tem toda essa história de amor. Mas pronto, não vou dizer mais nada porque já me estou a alongar. E já está muito grande este vídeo de opinião. Outra coisa, no início de cada capítulo tem sempre uma quote, uma frase em verso de algum cancioneiro conhecido ou de algum poeta conhecido. Há um dos capítulos que começa com Inês ou Inês que vem nos Lusíadas, de Luís de Camões, portanto esses pormenorzinhos estão tão bons e eu vou-lhe dar 2,5 estrelas. Digam-me se já leram o livro, se estão curiosos por ler. Deixem os comentários aqui em baixo. Eu vou agora seguidamente deixa-me vir aqui à minha pilha de livros para ler. Eu vou ler o da Inês, que é o romance histórico de Maria João Fialho Gouveia, que eu já disse no outro vídeo que foi até a Elisa, a miúda geek, que me emprestou. E espero gostar de mais um bocadinho deste do que gostei deste. Mas deixem aqui os vossos comentários, o que é que vocês acharam, o que é que vocês não acharam, se estão curiosos para ler, se não, se já leram outras coisas da Margarida Rebelo Pinto e se ela escreve sempre assim no mesmo registro ou se ela muda. Eu já sei que há aí muitas opiniões negativas e pela ideia que eu fiquei deste livro a minha também não vai ser muito diferente. Façam like do vídeo, subscrevam ao canal, não percam o próximo vídeo da opinião, porque nós também não. Tchau!